Você não vai acreditar no que está acontecendo no mundo do futebol. Uma tragédia abalou o esporte e parou o coração dos torcedores ao redor do planeta. O atacante português Diogo Jota, estrela do Liverpool e da seleção de Portugal, morreu aos 28 anos, junto com seu irmão André Silva, após um acidente de carro devastador na Espanha. O carro em que estavam saiu da estrada na altura do quilômetro 65 da autoestrada A52, em Palácios de Sanabria, e pegou fogo. As chamas consumiram tudo, e os dois irmãos não resistiram. A notícia caiu como uma bomba na madrugada desta quinta-feira e causou uma comoção imediata, de fãs, de jogadores e da imprensa mundial. Seleção portuguesa em um acidente de trânsito, Gossin. Isso aí, Stout, jornal Marca, jornal espanhol, está informando a morte do jogador Diogo Jota, jogador da seleção de Portugal, jogador do Liverpool. Aqui está em espanhol, jogador de futebol, 28 anos, morreu nesta madrugada em um acidente de trânsito na província de Zamora, no quilômetro 65, na altura da comarca de Sanabria. Ele estava acompanhado do irmão de 26 anos, ambos morreram. A informação diz que o carro pegou fogo, o carro saiu da pista e pegou fogo. Teriam 28 e 26 anos, o Diogo Jota, 28 anos, o irmão André, que também é jogador, joga no Penafiel. Ambos se envolveram nesse acidente, que já começa a tomar conta aqui dos principais sites esportivos, especialmente a morte então de Diogo Jota, jogador português, e o irmão, também jogador. É o principal destaque da imprensa, não só na Espanha, mas principalmente em Portugal. Inclusive, jogador da seleção portuguesa, do Liverpool, acidente gravíssimo, então morreram ele e o irmão, os dois jogadores de futebol. E agora, eu vou te mostrar como o planeta inteiro reagiu a essa perda irreparável. O impacto foi brutal. Cristiano Ronaldo foi um dos primeiros a se pronunciar, com uma mensagem tocante nas redes sociais: "Hoje o futebol chora. Perdemos mais que um jogador, perdemos um ser humano incrível." Clubes do mundo inteiro prestaram homenagens. O Liverpool, com uma publicação emocionante, disse que Diogo Jota sempre será um de seus filhos. O Porto e o Wolverhampton, por onde Jota também brilhou, postaram tributos comoventes. A Federação Portuguesa de Futebol decretou luto oficial. Companheiros de seleção, como Bruno Fernandes e Bernardo Silva, publicaram fotos e mensagens de despedida. E o técnico Roberto Martínez, visivelmente emocionado, interrompeu uma coletiva para homenagear o jogador. A dor se espalhou além dos gramados, unindo torcedores de todas as cores e escudos. A imprensa internacional não ficou de fora. Os principais jornais da Europa e da América estamparam manchetes de luto. "Estrela se apaga no auge da carreira", escreveu o The Guardian. A Marca, da Espanha, descreveu o acidente como uma das perdas mais chocantes da década no futebol europeu. Já a Gazeta dello Sport, da Itália, afirmou que o mundo do esporte amanheceu em silêncio. Em Portugal, canais de TV entraram em cobertura especial, com programas interrompidos e lágrimas ao vivo. É impossível medir a dor de uma tragédia como essa. Também do Liverpool, o Diogo Jota, de 28 anos. O jogador estava num carro na Espanha, acompanhado de seu irmão, um também jogador de futebol chamado André Silva, de 26 anos. Este aqui, para quem não conhece, é o jogador do Liverpool, tá? Que morreu neste acidente nesta manhã, lá na região de Zamora, na Espanha. Eu tenho até aqui uma projeção aproximada do mapa também da região onde aconteceu esse acidente, daqui a pouco a gente vai mostrar. A gente estava vendo a foto desse atleta, né, que tem só pela seleção portuguesa 50 convocações. Veja só, estou aqui com a tela, foi justamente nessa região aqui de Palácios de Sanabria, nessa pista inclusive aqui, a A2, onde aconteceu o acidente com um veículo. A gente ainda está na expectativa de confirmar como é que aconteceu esse acidente no local. A informação que eu tenho é que o Corpo de Bombeiros da região de Sanabria, isso aqui fica a cerca de 250 quilômetros de Madrid, capital da Espanha, confirmou, sim, que aconteceu o acidente, com duas vítimas fatais, uma de 28 e outra de 26, portanto o jogador e seu irmão, nesta manhã, e que o veículo no local pegou fogo após o acidente. As características de como isso aconteceu ainda não foram confirmadas, né? Mas que as chamas se espalharam, inclusive, pela vegetação local. Como a gente vê, aqui é um município pequeno, né, de Palácios de Sanabria, e tem muita vegetação ao longo da estrada, o que provavelmente é isso que faz parte do relato
do Corpo de Bombeiros dessa região de Sanabria, aqui, inclusive, lá na Espanha. Tem um nome, né? Autovia de las Rías Bajas. Então, as informações ainda são preliminares no sentido de onde ele estava se deslocando, né? Para onde ele estava indo, mas enfim, o que a gente tem de confirmação, portanto, é que o jogador português, Diogo Jota, 28 anos, além do irmão André Silva, também jogador do Penafiel, né? Exato, time de Portugal, de 26 anos, ambos são as vítimas fatais desse acidente. Ambos são as vítimas fatais deste acidente. A gente traz aqui algumas curiosidades a respeito, inclusive, desse jogador, mas antes, nós temos a manifestação já da seleção portuguesa de futebol, tá? Que por meio de seu perfil em rede social se manifestou a respeito da morte do acidente. A gente vai trazer aqui para você ver o que foi publicado pela seleção portuguesa no momento de lamento, justamente, a respeito da morte do atleta nas redes sociais. Veja só, a entidade escreveu o seguinte, abre aspas, muito mais do que fantástico jogador, com quase 50 convocações pela seleção, o Diogo Jota era uma extraordinária pessoa, respeitado por todos os colegas e adversários, alguém com uma alegria contagiante e referência na própria comunidade. A Federação Portuguesa de Futebol já solicitou à UEFA, que é a responsável pela gerência do futebol na Europa, né, 1 minuto de silêncio nesta quinta-feira, antes das partidas da nossa seleção com a Espanha, no Europeu Feminino. Lá está rolando a competição agora do feminino em toda a Europa. Nós temos, portanto, esta manifestação. Tem mais repercussão, quero trazer aqui Luís Montenegro, primeiro-ministro de Portugal, que também se manifestou a respeito da morte do jogador, abre aspas. A notícia da morte de Diogo Jota, um atleta que muito honrou o nome de Portugal e do seu irmão, inesperada e trágica. Deixo aos familiares as mais sentidas condolências. É um dia triste para o futebol e para o desporto nacional e internacional. Quero trazer mais uma notícia que é trágica também nessa história, Renan. O Diogo Jota se casou recentemente, no dia 22 de junho, portanto, há 12 dias atrás. Casou-se com alguém que ele já tinha um relacionamento há um certo tempo. Ele é pai de 3 filhos pequenos. A esposa dele chama Ruth Cardoso. Eles publicaram recentemente a foto, portanto, na igreja. A gente está vendo aí um momento dessa publicação dessa foto, né? E lá ele escreve, 22 de junho de 2025, a data da celebração. Sim, para sempre. Embaixo, claro, a gente já vê a manifestação de diversos torcedores. Era um atleta bastante querido pelos portugueses e também pelo Liverpool, time onde ele conquistou uma série, inclusive, de títulos, onde ele chegou já na temporada de 2020 e desde então estava defendendo o gigante inglês, né? Lá ele foi campeão, inclusive, do Campeonato Inglês, uma Copa da Inglaterra e 2 Copas da Liga. Antes disso, ele atuou também no Wolverhampton, outro time da Inglaterra, e também se destacou nas temporadas de 2016 e 2018 do Atlético de Madrid, na Espanha. A princípio, que a gente está tentando apurar essa informação é se ele estava regressando para a Inglaterra. Diogo Jota era mais do que um atleta. Ele era inspiração, humildade e talento puro. E sua partida prematura virou símbolo de um luto coletivo que vai demorar a passar. Fica agora a lembrança de um craque que partiu cedo demais, mas que jamais será esquecido.